Pois muito bem, bom dia novamente, bom dia a todas, todos. Meu nome é Nancy Sánchez Tavares, sou professora do programa de pós-graduação em Ciência da Informação da UFRN e estou aqui abrindo a banca de defesa da dissertação da orientanda Taliane de Assis Oliveira. Me acompanha aqui como membros da banca, eh, já Anne Daniele Soares Clínio dos Santos, muito obrigada pelo aceite, Anne. Anne é doutora e mestre em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação, com convênio IBIT-UFRJ, e ela atualmente, né, trabalha na Coordenação de Informação e Comunicação da Vice-Presidência de Ensino, Informação e Comunicação da Fundação Oswaldo Cruz. Eu vou ler aí todo o currículo dos professores, né? Mas ela trabalha diretamente com questões relacionadas com ciência aberta e com o Programa de Desenvolvimento de Pessoas da Fiocruz. E Alejandro Cavalheiro Ribeiro é também mestre e doutor em Ciência da Informação pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente se desempenha como pesquisador do Instituto da Mata Atlântica, também com experiência em temas de ciência aberta, por isso os dois foram convidados, né, pela experiência e as pesquisas nesta temática. Então, Taliane, vou passar a palavra para você. Você tem aproximadamente 30 minutos para fazer sua apresentação e depois disso os professores serão convidados para fazer suas contribuições e apreciações da dissertação, certo? Certo, então vamos iniciar, né? Bom dia a todos, obrigada por estarem aqui presentes nesse momento, né? Os membros da banca, a professora Nancy, todos que estão assistindo. Me chamo Taliane, né? Como todo mundo já conhece, e vou apresentar sobre o Programa de Desenvolvimento de Competência em Ciência Aberta para os residentes da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer. Aqui são os tópicos que irei abordar ao longo da apresentação. E para contextualizar, vamos falar sobre a pesquisa científica. Sabe que a pesquisa científica é por meio dela que o conhecimento é produzido, é validado e é disseminado. E na área da saúde, a pesquisa científica tem contribuições que atingem todas as camadas da sociedade, desde pacientes, profissionais de saúde, pesquisadores. Por meio de onde? Por meio de novas teorias, de tratamentos, de diagnóstico, de controle de doenças. E por isso a importância de falar sobre a abertura, a integridade e a reprodutibilidade das publicações científicas. Por quê? Principalmente a abertura, para que tenham acesso aberto, dados abertos, a integridade, para que haja a transparência na pesquisa, a reprodutibilidade, para que possa verificar esses dados, que possa reutilizar esses dados. E diante desse contexto da pesquisa científica, há algum tempo, existem esses dois regimes organizacionais distintos, que preza, a disseminação liberal da informação, né, nesse viés do acesso aberto, e outro que está na perspectiva da pesquisa orientada comercialmente, através de editoras comerciais. E nesse contexto é importante falar da ciência aberta, especificamente a ciência aberta na saúde, e principalmente no desenvolvimento dessa competência específica nesses profissionais de saúde. E é nesse cenário que as instituições de saúde assumem esse papel estratégico na formação científica, especialmente nos programas de residência. Por quê? Porque é nesses programas de residência que constituem espaços intensivos de aprendizagem, no qual os residentes constroem sua base profissional e científica. Quando se fala em uma instituição de referência, uma instituição que tem como tripé ensino, pesquisa e inovação, né?
vem em mente a Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, na qual, dentro dos seus programas, né, de residência, que é de médica, física médica e multiprofissional, os residentes precisam desenvolver competências alinhadas à ciência aberta para aprimorar sua formação, fortalecer as práticas colaborativas e ampliar a circulação do conhecimento científico. Mas, afinal, né, quais características deve apresentar esse programa de desenvolvimento que responda às necessidades formativas dos residentes da Liga Norte-Rio-Grandense contra o Câncer, na qual essa pergunta vai nortear o desenvolvimento desta pesquisa. Essa pesquisa tem como objetivo geral definir as características de um programa de desenvolvimento de competência em ciência aberta alinhado às necessidades formativas dos residentes médicos, físicos médicos e multiprofissionais da Liga. Para atingir esse objetivo geral, né, ele traça os objetivos específicos, que é analisar os conhecimentos, percepções e práticas dos residentes em relação à adoção às práticas da ciência aberta, identificar as práticas da ciência aberta na saúde e as competências profissionais necessárias para atuar nesse ecossistema, vai mapear iniciativas, programas e estratégias existentes para o desenvolvimento de competência em ciência aberta na área da saúde, tanto no âmbito nacional e internacional, e, por fim, vai propor esse programa de capacitação, que é estruturado em módulos temáticos, fundamentados tanto no resultado do diagnóstico e nas competências identificadas. Ao longo, né, da pesquisa, eu vou pontuar fundamentos e evolução da ciência aberta na saúde, com base nas principais iniciativas relacionadas na ciência biomédica e na saúde. Eu vou abordar as práticas da ciência aberta no ecossistema da saúde, destacando a sua importância, aplicabilidade, seus principais conceitos. Eu vou também trazer discussões, né, sobre esse dilema, controvérsia e diferentes perspectivas geradas para a adoção da ciência aberta na saúde. Vou descrever essas competências, né, requeridas para atuar nesse ecossistema, conforme instituições e autores renomados na literatura científica, e eu vou citar exemplos de programas, iniciativas e estratégias de capacitação em ciência aberta na saúde. Inicialmente, né, o que é a ciência aberta? A ciência aberta é um construto inclusivo que combina movimentos, práticas que têm como objetivo o quê? Disponibilizar abertamente o conhecimento científico, tornando ele acessível, reutilizável para todos e aumentar a colaboração científica, o compartilhamento de informações, abrir os processos de criação, avaliação e comunicação do conhecimento científico para todos os autores da sociedade de uma forma, como eu posso dizer, igualitária. E como surgiu, né, a ciência aberta? Então, ele surge num contexto em que tem endurecimento das restrições dos direitos autorais, indicadores bibliométricos focados no fator de impacto, prestígio, altos preços abusivos praticados pelas editoras científicas e entre outros fatores, né? E especificamente desses preços abusivos praticados pelas editoras científicas, né, tem os oligopólios editoriais. Então, tá aí, nesse período tem a crise do periódico, né? Então, em contraposição a isso, surge a iniciativa do movimento do acesso aberto, né, que é um dos pilares da ciência aberta. Ao longo dessa sessão, eu vou apresentar os conceitos, né, da ciência aberta, eu vou apresentar as escolas de pensamento da ciência aberta, eu vou trazer Silveira, né, citando as práticas, as iniciativas da ciência aberta, e aqui eu trago algumas iniciativas da ciência aberta, especificamente na ciência biomédica e da saúde.
Por exemplo, Prisma, Adora, a política de pré-registro, na qual tem essas, e entre outras, né, que eu cito ao longo do trabalho, de uma forma cronológica. E trazendo para o cenário, né, mais para a realidade do cenário nacional e internacional, né, eu cito algumas iniciativas, por exemplo, da Fiocruz, né, que é o Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde, trazendo um contexto oncológico, que é o objetivo da Liga. Eu cito o Observatório de Oncologia, que é uma plataforma online de monitoramento de dados abertos na oncologia no Brasil. E eu cito também o programa Atlas Genomas do Câncer, que também tem essa mesma característica, né, de repositório de dados genômicos do câncer, mas sendo um caráter internacional. E ao longo do trabalho também eu vou citando outras iniciativas. Mas quais seriam essas práticas da ciência aberta no ecossistema da saúde? Essas práticas foram descritas de acordo com a literatura científica, ou seja, de acordo com o que os autores falavam relacionando a prática da ciência aberta com a saúde. E as práticas mais encontradas com essa relação, temos o acesso aberto, a avaliação aberta, os dados abertos, a pesquisa reprodutível aberta, a educação aberta, inovação aberta, ferramentas científicas abertas e ciência cidadã, na qual no trabalho eu vou citar uma por uma, trazendo seus conceitos, mas de uma forma de entender, visualizar melhor essas práticas da ciência aberta na área da saúde, eu cito as 19 práticas da ciência aberta para a área de biomédica, na qual vai dizer as práticas e vai trazer os resultados dessas práticas. Quando se fala em ciência aberta, traz desafios, traz dilemas, traz vários argumentos, né? Então, por isso foi criada essa sessão, que é para mostrar esses desafios éticos, legais, epistemológicos da ciência aberta na saúde. Então, como eu falei anteriormente na introdução, né, a ciência aberta opera a partir da coexistência de dois regimes organizacionais distintos, né? Aquele que tem a disseminação liberal da informação e aquele que já traz a perspectiva, né, com informações proprietárias. Nessa sessão eu vou discutir um pouco sobre isso, mas também eu trago com a realidade na saúde, por exemplo. A abertura dos dados abertos, né, enfrenta quais desafios? Tem os desafios de disputa de propriedade de descoberta, tem aquela questão de preservação dos dados para futuras pesquisas, tem a proteção da propriedade intelectual, tem a proteção dos dados sensíveis e confidenciais, tem cláusulas contratuais e regulamentações específicas de cada país que eu vou especificando ao longo dessa sessão. Mas, afinal, quais são essas competências, né, necessárias para atuar na ciência aberta na saúde? Segundo a Unesco, né, e esses demais autores, eles citam algumas competências. Eu trouxe aqui uma síntese, né, por exemplo, competências em alfabetização digital, em administração e gerenciamento de dados, em reprodutibilidade, reutilização, propriedade intelectual. Então, são todas essas competências, no qual eu elenquei em 5 eixos, digamos assim, né, que são competências informacionais para a ciência aberta, competências digitais, competências éticas, competências colaborativas e comunicacionais e competências metodológicas, no qual no trabalho eu trago um quadro, né, relacionando esses eixos de competência com seus conteúdos que precisam ter conhecimento para se atingir essas competências. De onde vêm essas competências? Com base no que foi discorrido, no que foi pesquisado na literatura científica. Mas, afinal, né, falar de programas, iniciativas de capacitação e ciência aberta na saúde é algo execúvel?
execuível? É algo que tem na realidade, né, na nossa sociedade? Sim. Aí eu cito, né, alguns exemplos de capacitações, por exemplo, o curso de ciência aberta, da recomendação à ação da Unesco, tem a capacitação do projeto FOST da União Europeia, tem a Fiocruz, né, que é uma grande referência nesse desenvolvimento de competência, né, de capacitação em ciência aberta, por exemplo, através do Programa de Desenvolvimento de Pessoas para o Ecossistema de Ciência Aberta, tem a formação modular em ciência aberta também da Fiocruz. Então, é algo que já está inserido na nossa realidade. E para realizar essa pesquisa, né, então os procedimentos metodológicos foram adotados uma abordagem qualitativa de caráter descritivo, positivista, com natureza exploratória, né? Os métodos de pesquisa e instrumento de coleta de dados foi uma pesquisa bibliográfica, né, com os artigos indexados na base de dados BRAPS, Cielo, Scopus e PubMed, uma forma de abranger tanto a literatura científica da ciência da informação, interdisciplinar e da saúde. O levantamento de dados foi por meio de um questionário semi-estruturado de perguntas abertas e fechadas, né, com 22 perguntas para os residentes da Liga. Dentre essas perguntas, 2 eram relacionadas ao seu perfil de respondente, 3 sobre conhecimentos e percepções da ciência aberta, 10 relacionadas às suas práticas da ciência aberta na saúde, 2 acerca das suas barreiras e incentivos à ciência aberta e 5 voltadas para suas expectativas de capacitação em ciência aberta. Para análise de dados, então foi usada uma estatística descritiva, na qual que foi apoiado por um profissional de estatística que fez essas estatísticas, certo? E para analisar os dados abertos, né, a resposta aberta, o dado qualitativo, foi usado a análise de conteúdo de Barber. No procedimento metodológico, eu trago, além da explicitando, né, como foi a estratégia de busca, quantos artigos foram encontrados, quais foram os filtros, quais foram os escolhidos. Eu trago também a operacionalização das variáveis do questionário e trago também essa síntese de métodos e instrumentos adotados para alcance desse objetivo na pesquisa, né? Anteriormente, eu citei os objetivos específicos, então, como eu fiz para alcançar esse objetivo específico? Por qual caminho? Então, eu vou dizendo aqui cada objetivo, eu usei esse questionário, esse eu usei a pesquisa bibliográfica e assim sucessivamente. E eu trago como análise e discussão dos resultados de uma forma geral, né? Porque ao longo do trabalho eu vou pontuando cada tópicozinho, mas aqui eu trouxe de uma maneira geral. E foi constatado, né, que os residentes declaram, né, que tem conhecimento básico intermediário da ciência aberta, mas, ao mesmo tempo, quando foi perguntado qual é a sua principal barreira para a adoção da ciência aberta, eles declaram ter falta de conhecimento. Então, tem essa dualidade. Verificou-se, né, que mais da metade dos residentes nunca utilizaram práticas centrais da ciência aberta, como pré-print, depósitos, e muitas vezes, né, eles desconhecem seus procedimentos para aplicação. Apesar dessas lacunas, eles demonstram uma atitude muito favorável, né, todos acreditam que a ciência aberta melhora a qualidade de pesquisa e estão dispostos a participar de um curso de capacitação, né, com preferência na modalidade online assíncrona. Dentre as suas necessidades formativas identificadas, destaca publicação em acesso aberto, ferramentas para pesquisa aberta, gestão e compartilhamento de dados e uso de repositórios. Também observou essa dualidade entre a escolha dos periódicos, que né, varia na valorização da abertura, né, já esse viés tendo esse acesso aberto, esse lado mais democrático,
da ciência aberta e outros, né, prevalece a manutenção de indicadores voltados para o prestígio, tradicionais revistas indexadas em base de dados, muitas vezes comerciais. E, por fim, né, analisando tanto a literatura científica, tanto a análise dos dados, eu fiz a minha proposta, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Competência Ciência Aberta para os residentes da Liga Norte Rio Grandense contra o Câncer, na qual eu trago 3 produtos: a estrutura do curso, os planos de ensino por módulo e um protótipo do curso modular em uma plataforma de aprendizagem. A estrutura do curso. Então, vai ser na modalidade online, através da plataforma do Google, né, com a carga horária total de 40 horas, com 10 módulos assíncronos e um módulo síncrono. Essa opção assíncrona foi uma opção escolhida, né, por maior parte dos residentes através do questionário, e a importância de ter esse módulo síncrono para que tenha esse debate sobre a ciência aberta, para que eles tirem dúvida. Em cada módulo vai ter uma videoaula com profissionais renomados naquela temática em ciência aberta, que eu vou pontuar no plano de ensino. Vai ter leitura de texto base, vídeos complementares, atividade formativa de múltipla escolha que não compõe a nota e um exercício avaliativo individual, além desse tempo estimado para essa consolidação de aprendizagem. Para obter a certificação da capacitação, tem que ter a nota mínima de 7 por módulos, ou seja, cada módulo vai ter uma atividade avaliativa que tem que atingir 7 em cada módulo, para a média, digamos, em média ser 7 e ter a certificação. Aqui eu trago o infográfico dos módulos do programa. Como eu disse, são 11 módulos, então cada módulo tem uma temática específica. Por exemplo, módulo 1 tem a introdução da ciência aberta. O 2, publicação e comunicação científica em acesso aberto. O 3, mercantilização da ciência aberta. O 4, gestão e compartilhamento de dados. O 5, repositórios digitais. O 6, ferramenta de pesquisa aberta. E assim sucessivamente, tendo uma linha de raciocínio. E aqui eu trago os planos de ensino, no qual eu dividi no plano de ensino geral e tem os planos de ensino específico de cada módulo. Cada plano de ensino vai abarcar esses tópicos, então vai ter o semestre de oferta, o nome do componente, carga horária, nome dos professores convidados, número de vaga, público-alvo, coordenação, período de realização, modalidades, emendas, objetivo de aprendizagem, conteúdo, metodologia, procedimento de avaliação de aprendizagem, critério de validação de assiduidade, recursos didáticos, bibliografia básica e vídeos complementares. Aqui é uma visão geral, né, da proposta do programa, que tem a capa, tem a apresentação, tem a estrutura do programa e tem os planos de ensino. E, por fim, né, como ficar a demonstração desse curso, né, na prática. Então, aqui eu trago a tela inicial, né, que eu criei esse curso de uma forma para ser demonstrativo. E aqui a visão geral dos módulos. Então, cada módulo vai trazer o plano de ensino, vai trazer um módulo específico com o vídeo, com o texto base, com os vídeos complementares, vai trazer a atividade, né, formativa para eles treinar seu conhecimento e a atividade avaliativa. Aqui é uma forma de demonstrar como é o conteúdo de cada módulo, certo? Que tem o professor convidado, o texto básico, como eu falei, os vídeos, com os links justamente com seus currículos Lattes, OCID, para que o aluno possa também conhecer, né, o professor, saber, né, a temática que ele trabalha, os textos relacionados a ele. E, por fim, as minhas considerações finais,
que a análise dos dados revelou esse quadro contraditório entre o conhecimento e suas práticas, as suas aplicabilidades na ciência aberta, mas tem uma atitude favorável entre os residentes em participar do curso de capacitação, em acreditar que a ciência aberta sim melhora a qualidade da pesquisa. E a pesquisa contempla nesses 3 produtos, que foi a estrutura, o plano de ensino geral específico e o protótipo do curso, que ambos se complementam. Além, tirando essas limitações das pesquisas, o programa, o objetivo é que possa ser, sim, incorporado no componente curricular da residência ou ofertado, como curso curricular complementar na residência da Liga, mas também possa ser um modelo de replicação em outras instituições de ensino que preza a pesquisa e o ensino. E esse programa, foi desenvolvido na forma de contribuir na formação dos profissionais capazes de atuar de maneira ética, alinhado aos princípios contemporâneos da comunicação científica, de uma forma de ampliar o impacto social e científico das pesquisas realizadas no âmbito da saúde. Então, não adianta escrever um belo artigo e ficar restrito a esse conhecimento, mas tem que ser aberto para todos. E aqui eu trago minhas referências, deste slide, e eu agradeço pela atenção de todos. Muito obrigada, Taliane. Parabéns pela apresentação, bem em tempo, tudo certinho aí. E aí eu vou dar a palavra primeiramente, a professora Anne e depois a professora Alejandra, tá bom? Bom dia a todos. Vocês me escutam bem? Sim. Ai, que bom. Hoje eu não estou com problema de microfone. Bem, primeiro queria agradecer o retorno ao trabalho da Taliane, que certamente é do meu interesse, já que eu trabalho nessa área de capacitação, Então, a gente também aprende coisas novas. Eu gostei muito do trabalho, aprendi várias coisas e, novamente, assim, o que eu estiver trazendo aqui para você avaliar junto com a sua orientadora a pertinência, São sugestões. E, assim, desde o começo eu achei interessante você falar na sua introdução que você, como criança, tinha dificuldade no aprendizado e que você está investindo, no campo da educação. E eu acho que o seu trabalho mostra isso porque eu vejo um empenho no seu trabalho, É um trabalho que busca desde uma revisão de literatura, pesquisa iniciativas, pesquisa competências, tenta identificar as percepções dos residentes, propõe um plano de aula, propõe um protótipo desse programa, Eu acho que é interessante reconhecer esse esforço do aluno, de mostrar todo um caminhar ali frente ao problema que você está enfrentando. Então, acho que isso é um ponto positivo do seu trabalho, mostra que você tem bastante interesse e fôlego também, para fazer. Eu fiquei surpresa quando eu vi 180 páginas, eu falei, ai, meu Deus do céu, o que vou fazer aqui, E aí, já vindo para as partes mais, assim, de diálogo, não é de crítica exatamente, eu acho que quando a gente tem muito fôlego, muita paixão, às vezes a gente perde um pouco o foco. E nisso o que eu quero dizer, assim, é que na primeira parte, eu acho que você se estende demais nessa descrição da ciência aberta, em por que ela é importante. Tem horas, assim, que parece até que você está querendo me convencer de que, nossa, a transparência, a reprodutibilidade, a participação, elas vão salvar o mundo, A ciência aberta, ela vai radicalmente mudar como que a gente está produzindo ciência e que ela não tem consequências negativas, que você até cita, mas sempre com menos destaque ou com menos precaução do que você parece encantada ainda com a ciência aberta, Isso é bastante comum, eu também já estive
nesse momento assim de uau, né? Então, acho que você advoga, você defende bastante, é um pouco menos crítica, e às vezes você repete várias vezes esses argumentos. Eu acho que você poderia ser mais sucinta, né? Quando você apresenta também iniciativas de ciência aberta na saúde, eu fiquei na dúvida, porque alguns daquelas iniciativas não necessariamente são específicas do campo da saúde, né? Elas podem ser aplicadas no campo da saúde, ou elas são aplicadas, mas acho que tem ali uma mistura entre ciência aberta no geral e ciência aberta na saúde. Então, acho que é uma coisa mais ali textualmente de modificar a forma de apresentação, né? Porque várias iniciativas ali não são específicas do campo da saúde. Aí tem várias coisas que eu destacaria, e eu fiz observações no documento, então, assim, depois você pode ver com calma com a sua orientadora, mas, assim, como a gente também não quer monopolizar a banca, né, e ficar item a item falando, eu vou falar coisas mais gerais do que eu senti do trabalho, tá? Então, por exemplo, quando você cita na Fiocruz, só porque é o meu campo de atuação ali mais próximo, né, e você fala do SIDAX, eu acho que o SIDAX é um trabalho muito importante no campo da saúde, mas a gente tem que pensar que ele tem uma certa limitação ali que a própria Liga vai enfrentar também, né? Que são os dados pessoais, né, sensíveis que estão ali. Então, por exemplo, o SIDAX, ele tem agora uma plataforma de dados desidentificados, né? Mas são dados administrativos do campo da saúde. Então, não são necessariamente os dados que a Liga teria interesse, por exemplo, os que os residentes teriam interesse, não sei dizer. Eu acho que é interessante citar, mas é uma iniciativa mais específica, né? de uma unidade da Fiocruz, e que até outras iniciativas do SIDAX, existe todo um controle para o pesquisador ter acesso àquela base de dados, não é uma coisa trivial. Então, assim, tem ciência aberta no SIDAX, obviamente, mas existe todo um cuidado ali, uma precaução, né? Porque eles acessam dados muito importantes, né? do DataSUS, enfim. Então, assim, por exemplo, no caso da Fiocruz, eu falaria mais de coisas que abrangem toda a instituição, como, por exemplo, a Fiocruz tem 2 políticas institucionais relacionadas com ciência aberta, né, que é a política de acesso aberto ao conhecimento e a política de gestão, compartilhamento e abertura de dados para pesquisa. A Fiocruz tem 2 repositórios institucionais, né, um para literatura e outro só de dados para pesquisa. Tem os programas de capacitação, né? Você falou do PDP, mas tem a disciplina transversal. É só um detalhe, porque é meu campo, né? Ali de trabalho. Aí, indo mais para frente, eu gostei bastante daquela retomada, ou de você ter dado mais destaque no Kolbe, que era o autor que falava das 19 competências, né, que ele via na área biomédica. E você também cita a Unesco, né? A Unesco lista muitas competências, né, ligadas à ciência aberta, e você traz também outros autores que também falam de competências, né? Acho que é o Pounce, o Koftberg, o Towelt, o Oswald e o Federer, né? São autores que eu não lembrava, eu lembrei muito do Kolbe da primeira parte. Mas aí eu sinto falta no seu trabalho, isso assim a gente fala como sugestão, não é que você vai refazer todo o seu trabalho, mas até se você quiser continuar, tanto como profissional da Liga ou num doutorado, né, são indicações para você pensar os próximos desenvolvimentos, né? Eu fico com a sensação de que você não relaciona muito essas competências que foram mapeadas pela sua literatura com aquilo que os residentes trazem. Eu acho que você poderia ter falado um pouco mais sobre essa relação. Por exemplo, a Unesco, ela traz tantas competências que um residente iria dar conta daquilo? Não, né? Então, isso mostra que o residente ele tem um campo de ação
e que existem outros profissionais envolvidos na ciência aberta, né, que precisam apoiar o trabalho do residente, porque eu entendo a sua motivação de que os residentes sejam capacitados em ciência aberta, mas eles precisam encontrar toda uma infraestrutura para que aquilo seja feito e para que aquilo seja realizado de maneira ética e responsável, ainda mais que eles estão na área da saúde, né? Então, eu fiquei pensando, por exemplo, quando aparece mais lá na frente que a decisão de qual periódico eles escolhem tem muita relação com o que o orientador ou com o que o pesquisador mais experiente indica, mostra que ele ainda não conhece, que ele não tem autonomia e que ele pode gerar, inclusive, um conflito com esse... A gente já vivenciou isso na Fiocruz. De um aluno passar por um processo, um aluno de pós-graduação passar por um processo de capacitação e chegar e falar, olha, mas o meu orientador não acredita em nada disso. Olha, meu orientador disse que não. Então, se a gente só, digamos assim, desenvolver só no modo, que já é muita coisa, mas se a gente desenvolver a competência no residente, mas ele não encontrar dentro da liga uma infraestrutura, né, e uma cultura que absorva isso, ele pode até ter problemas, assim, na prática, né? Porque ele pode fazer de maneira atabalhoada, ele pode criar um conflito com um gestor ou com um orientador, ele pode divulgar uma informação que possa gerar uma inovação no futuro, enfim, tem uma série de situações ali que desenvolver a competência dele é importante, mas ele precisa encontrar esse suporte, né? E aí, voltando para o começo aqui do comentário, eu acho que você poderia ter dialogado mais com esses autores, né, no seu trabalho, dizendo, olha, a Unesco lista competências que não são necessariamente desse perfil, mas que precisam estar dentro de uma organização como a Liga. Nesse primeiro momento, é uma sensibilização dos residentes, nós vamos atuar sobre essas competências e outras não são nossas, ou são de outros grupos, né? Porque esse residente, ele está ali de passagem num processo formativo, provavelmente ele está lidando, e acho que isso também a sua pesquisa mostra, ele está lidando com a ciência aberta ali, porque ele precisa apresentar um trabalho final para se formar, né? Então, se você olhar, quando ele diz que ele já fez ou que ele tem conhecimento, está muito relacionado com a publicação, e eu acho que era importante você... Porque, assim, você fez uma pesquisa bibliográfica. Como que essa pesquisa bibliográfica se rebate no seu próprio fazer, na sua própria geração de conhecimento, entendeu? A ideia não é que você só cite para me mostrar que você sabe, que você conhece que outros autores já falaram de competência, mas como que você reflete sobre essas propostas e como isso entra ou não, em que medida ou não isso entra no seu trabalho. É claro que, às vezes, quando a gente é um aluno de mestrado, a gente fica inseguro, tá? Isso é normal. Ai, meu Deus, sou eu que vou criticar o fulano, o Beltrano, né? Mas, assim, aos poucos você tem que começar a se colocar e dizer, olha, isso aqui, neste momento, é etapa 1, isso aqui a gente não vai dar conta, discordo, né? Você precisa aí começar a formar a sua própria voz, né? Então, essa era a parte das competências. Eu poderia ficar horas conversando com você, tá, Taliane? Mas, assim, eu vou tentar ser realmente sucinta. Parte 3, parte 4. Aí já falando aqui um pouco dos resultados que você encontrou lá no seu questionário, né? Eu achei 25 respondentes muito bom para quem tinha uma população de 31, né? Eles dizem que não são completamente leigos e o trabalho vai demonstrando que como eles vão evoluindo nos anos da residência, eles acabam se apropriando um pouco mais. E aí, por exemplo, eu acho super interessante que na questão da publicação, né? 5 optaram por revistas com APC, 5 sem APC, 2 foram para o fechado e 2 ainda não tinham publicado. E aí, quando você pergunta mais sobre as percepções,
você vê essa dualidade, né? Eles acreditam que a publicação deva ser gratuita, mas eles querem o prestígio da revista, e eles falam que eles querem o fator de impacto também, né? Então, assim, todo mundo quer o melhor dos mundos, né? Eu quero o prestígio e eu não quero pagar. Mas tem uma informação super interessante. Eles não estão preocupados com a agilidade desse processo, que isso quebra a ideia de velocidade da ciência aberta. Então, para esse residente, ele não está exatamente no credo da ciência aberta, né? De que tudo tem que ser muito veloz, rápido, né? Isso é um detalhe que me chamou a atenção, né? Outra coisa que me chamou muitíssima atenção nessa tabela 5, que fala sobre os conhecimentos dos residentes, quando você pergunta se ele gostaria de aprender sobre aquela determinada prática da ciência aberta, a resposta é sempre zero. Zero. Então, pensa você que você está promovendo um programa de capacitação onde o seu público-alvo diz que não quer aprender. Olha o tamanho do problema, né? Como que você vai convencer esse residente a participar se ele diz que gostaria de aprender? É sempre zero. E aí, quando você vê a motivação que ele conhece algumas práticas de ciência aberta, está sempre na publicação. Ele conhece a PC, ele conhece o OrcID, ele sabe o que é uma declaração de conflito, ele sabe que ele tem que divulgar resultado. Então, ele vê a ciência aberta como no final de uma linha de produção em que ele tem que dar saída para aquilo que ele já fez. Não está tão incorporado assim na prática dele cotidiana, né? Então, assim, a ciência aberta é uma tabela que ele está cumprindo ali. Não foi ainda uma situação em que ele incorporou, né, ao final da linha, né? E aí ele fala que, num outro ponto, você fala que a principal barreira para eles é a falta de conhecimento. Mas, novamente, quando eles respondem, eles não têm interesse em aprender. Então, é contraditório, né? E aí isso vai ser problemático na hora que você vai desenhar esse programa, né? Porque, por exemplo, você propôs 11 módulos, né? Com 10 assíncronos e apenas o último síncrono, né? E, assim, os temas estão todos de acordo, né? Adequados, ali conversando com as práticas e tudo. Mas esse último, você meio que caracterizou como para tirar dúvidas, né? Alguma coisa assim mais de consulta. E a nossa experiência tem mostrado que esse tipo de plataforma e essas estratégias muito autoinstrucionais, em que a pessoa navega sozinha, porque todo mundo quer a flexibilidade, todo mundo é super ocupado, não tem hora para se comprometer com uma determinada atividade, esvazia, né? O trabalho da capacitação em EAD tem uma grandíssima evasão. É muito difícil você ter disciplina para se manter num curso EAD em que você não dialoga com ninguém, entendeu? Que você olha aquilo, daqui a pouco o Instagram apita, a notificação faz não sei o quê, e você sai. O nível de evasão é altíssimo. Eu não tenho um dado assim muito atual, mas durante a pandemia, quando eu estava trabalhando com a Universidade Federal do Vale do São Francisco, também num processo de capacitação à distância, porque a gente estava no meio da pandemia, eu lembro de um dado assim que mais de 50% é uma taxa normal de evasão em cursos EAD, autoinstrucionais. Então, imagina, esses residentes, obviamente, eles devem ser super atabalhoados de tempo, mas essa estratégia provavelmente vai fazer com que essa sua plataforma fique um deserto. A não ser que exista um incentivo real para que eles estejam lá, e aí, numa das suas tabelas, quando você pergunta se eles participariam, tem um grande número ali que é o talvez. Muitos estão na dúvida. Então, assim, esse trabalho vai precisar de uma sensibilização muito forte, não só deles, mas como de todo
todas essas outras pessoas com quem eles se relacionam, essas pessoas de autoridade, o orientador, a pessoa que trabalha no laboratório com ele, a bibliotecária que vai apoiar ele nas pesquisas, entendeu? Para que ele vá entendendo por várias... vai ser persuadido mesmo por vários outros profissionais de que ele deve participar desse programa, né? E pensar quais são os incentivos que a Liga vai dar para essa participação. Porque 40 horas de aula não é trivial. Na Fiocruz, a gente tem uma disciplina transversal que são 45 horas. Isso é uma disciplina que conta 3 créditos, se eu não me engano. E todas as aulas têm que ser síncronas agora, né? Por conta das mudanças dos programas de pós-graduação. Antigamente, a gente tinha uma divisão de aulas síncronas e aulas assíncronas. Era bem mais leve. Mas agora, com a nova avaliação, pensando se vocês forem para a linha da institucionalização do programa, vocês precisam pensar isso, né? Porque a gente vê na Fiocruz que a gente tem, hoje o programa tem 500 pessoas inscritas, mas existe uma diferença entre as pessoas que realmente estão navegando por aquele percurso, que seria a sua plataforma, e os momentos síncronos. Eles são muito mais populares, são muito mais agregadores, as pessoas pedem o tempo inteiro, faça mais, e a gente que não dá conta, entende? Então... eu fiquei preocupada, porque eu acho que 40 horas é uma carga grande. Se eles já estão cursando, né, outras disciplinas, e a gente está nesse modelo assíncrono, autoinstrucional, eu creio que você vai ter uma evasão enorme, e aí você vai se frustrar. E então, claro que a gente pode fazer isso em etapas, faz um piloto, né, mas enfim... é uma coisa a se pensar, e como que a instituição vai criar incentivos para que essas pessoas efetivamente participem, tá? Eu anotei aqui também que eu achei que tinha muito material na sua seleção, né? E essa ideia de material, muitas vezes os curadores pensam assim, quanto mais melhor, enfim, está aqui, pode ser de interesse de alguém. E aí eu acho que você tem que fazer uma divisão, uma separação entre aqueles que são os essenciais que você considera, né? Até você colocou que era o primeiro, né, de 20 a 30 minutos e tal, mas deixar isso mais claro. Materiais complementares, né? Esses materiais você também deve explicar por que é interessante ele ler aquele material ou navegar por aquele material. Ter só o link, a pessoa não entra, você tem que estimular ela a clicar naquele material. E eu fiquei pensando também, porque nos processos aqui da Fiocruz, muitas vezes eu sou questionada, mas você está botando isso como parte da capacitação, significa que isso é hora-aula também, é hora de trabalho, né? Então, quando tem muitos vídeos, muitas palestras, né? A sua capacitação não seria 40 horas se a gente for contar todo aquele material, né? Então, é importante, assim, no futuro, pensar também sobre essa seleção de materiais, principalmente porque... quando você pega o Kolbe, ele fala publicar em acesso aberto, depositar num repositório, são coisas muito práticas. E o quanto de prático tem dentro desses materiais, que também é outra dificuldade que a gente tem nesse campo da capacitação. Muitas vezes os curadores vão pegar artigos super interessantes, com reflexões super interessantes, mas não vão ensinar o cara a fazer que ele tem que fazer, entendeu? E você tem ali 19 competências, né? Ou as outras 5 tipos dos outros autores, enfim, ainda tem as da Unesco, né? Dentro daquelas competências, como que o seu material reflete isso? Porque a competência não é só saber sobre aquele assunto, é saber atuar naquele assunto, né? Então,
quando ele fala que ele conhece o ORCID, a declaração de conflito, se tem APC ou não tem APC, porque ele já teve a prática, né? Então, o seu material tem que mostrar também como ele pratica, não só o contexto, o debate, a reflexão, né? Eu acho que é preciso, no futuro, olhar esses materiais, que essa também é uma dificuldade que a gente tem encontrado com curadores. Aí, assim, eu teria várias outras observações assim, a fazer, mas aí eu prefiro fazer via o próprio PDF, porque eu acho que fica mais, senão fica exaustivo para você também e para todo mundo que está assistindo. Mas uma coisa que eu lembro, além dessa defesa ou dessa paixão pela ciência aberta, assim, duas coisas que eu acho que eu já tinha falado na sua qualificação. O uso de adjetivos, né, assim, muito, né, fortes, né? Então tem alguns momentos que você fala assim, apaixonadamente usando a eficiência é inegável. Não é exatamente isso, mas assim, coisas muito fortes que a gente tem sempre que matizar, porque a ciência aberta ela está em disputa, né? Você cita a questão dos APCs, você cita o capitalismo acadêmico, mas eu ainda sinto isso pouco assim no seu trabalho. E além dos adjetivos, há algumas frases que você faz como causa e consequência. Então, se fizermos isso, a ciência está resolvida, né? Tem um momento em que você fala assim, como para aumentar a confiança na ciência, né? A ciência aberta vai ajudar a melhorar a confiança na ciência, que ela está sendo questionada. E isso é uma possibilidade de contribuição da ciência aberta, mas alguns autores vão falar, olha, não é levar mais conhecimento que vai esclarecer, isso é uma ideia iluminista, assim, né? Então eu vou levar a informação correta e a pessoa vai se convencer, né, de que a ciência está correta ou que é confiável, e vai deixar esse tipo de pensamento. A gente viu na pandemia que não, né? Não era uma questão de, às vezes, você levar o conhecimento correto para transformar a forma de pensar ou aumentar a confiança. Existe aí toda, né, uma infraestrutura para criar negacionismo, para criar fake news, né? Tudo muito vinculado a negócios, a capitalismo radical, né? Necropolítica, né? Até para matar as pessoas. Então, tem momentos que você faz assim, que eu acho que é muito do apaixonamento, né? Causa e consequência, então a ciência aberta vai libertar todos nós, elogios muito contundentes, né? Que é sempre bom a gente olhar com cautela, porque, por exemplo, e aí já fechando, a gente está falando aqui da publicação. Como que a sociedade vai, nesse momento atual, em que a ciência cidadã ainda é mais localizada em alguns campos, como que a sociedade vai entrar em contato com a ciência pela divulgação científica e pelo acesso aberto? Eu tenho acesso à literatura. Mas, por exemplo, a CAPES acabou na semana passada, de fechar 3 acordos transformativos com 3 novas editoras, e tem uma crítica agora na Folha de São Paulo dizendo que esse contrato custou R$1 bilhão. Então, que ciência aberta é essa que a gente está falando, que a gente está fazendo pelo outro e que a gente está gastando R$1 bilhão? A gente tem que ter cuidado quando a gente elogia ou quando a gente afirma, né, que isso são expectativas, é diferente de dizer que isso é uma consequência direta. E, às vezes, você faz isso no seu trabalho, você diz que aquilo revoluciona. Então, fica com esse número, R$1 bilhão. O que significa para o sistema, né, que está o tempo inteiro cortando bolsa, que não tem dinheiro para insumo de pesquisa, que não tem tal e tal coisa, ter um custo ou um investimento, dependendo do seu olhar, de R$1 bilhão para ter direito a publicar nessas revistas e acessar o conteúdo que nós mesmos produzimos, né?
Então, assim, nós estamos pagando para acessar coisas que nós mesmos produzimos. E aí, assim, no documento lá, você vai ver outras questões que aí você pode dialogar melhor com a sua orientadora, tá bom? Mas eu fiquei feliz de ter sido convidada novamente, aprendi bastante, e depois eu quero saber se o programa vai à frente ou não vai, me mantém informada aí para a gente trocar figurinhas. Muito obrigada, Anne. Taliane, você quer fazer algum comentário agora, a partir das colocações da professora? Eu posso fazer no final, de uma forma, quando o professor também, Alejandro, falar, eu falo, mas eu estou anotando aqui as observações. Certo. Eu acho que são bem pertinentes, realmente, né? E que tem toda essa questão primeiro, claramente, desse deslumbramento, né? E eu acho que parte da própria formação, né? Da pessoa que está caminhando, né? Nesse rumo da ciência aberta, né? E as expectativas. Mas a gente vê que tem toda essa questão de mercantilização da própria ciência aberta, né? E, evidentemente, o texto também poderia ser, né, italiano, e revisitar o texto e tentar. Ela já tentou, né, equilibrar um pouco, mas eu acho que ainda poderia ser um pouco mais revisitado. E eu também gostei muito dessa visão até mais prática, né? Eu avisei a Taliane que eu tinha visto um artigo de vocês a partir dos 2 anos, né, da plataforma de capacitação, mas a gente realmente não teve tempo, eu acho que nem de ler, né? Porque eu acho que foi a semana passada e a Taliane já tinha entregado tudo, mas vai ser interessante ver também, e agora com essa perspectiva sua, eu acho que eu mesma refleti um pouco mais, até, Taliane, né, a gente pode repensar, né, a questão desses 11 módulos, talvez seja mais interessante fazer módulos mais pequenos, mais introdutores ou práticos, e ir escalonando, né, tentando escalonar essa capacitação com menos carga horária. Não sei, vamos ver, mas realmente esse descompasso entre uma certa indiferença, né? O que a gente pensa que eles devem saber e saber fazer, e a própria indiferença, né? Que aparece aí nos questionários, que a gente não sabe se pode ser dessa mesma falta de compreensão completamente das próprias vantagens, né? Ou do que transformaria o fazer deles com esse conhecimento, né? Enfim. Mas Taliane tem até 3 meses, né, para fazer suas revisões, né? Então, acho que a gente pode fazer. Ela já queria entregar, depositar daqui amanhã, né? Mas finalizar, ela me diz, ai, professora, mas eu não vou ter que fazer nenhuma mudança, né? Eu já... Mas, assim, eu penso que o trabalho tem uma contribuição importante. Já estou quase né? Alejandro vai falar ainda, mas, assim, eu acho que, sim, vale a pena a gente voltar para o trabalho, repensar ainda um pouquinho algumas coisas, e o que não dê, né? Dá para, né, o projeto de doutorado, né? Nesse momento, assim, alguma revisão é uma revisão mais incremental, não vai ser uma reestruturação, fique tranquilo, entendeu? Claro. Essas pequenos detalhes que vão refinando o seu trabalho. Inclusive porque, assim, eu acho que a expectativa da Taliane também é colocar alguma coisa em prática, né? Realmente fazer a proposta para a instituição, né? Então, assim, daqui da banca vão saindo, né, reflexões importantes que podem ser cruciais realmente, assim, para ela conseguir colocar a proposta, uma proposta que seja realista, né? Sim. Bom, tá bom. Então, reitero aqui o agradecimento à professora Anne, e vou dar a palavra agora ao professor Alejandro.
Pues bom dia para todas e para todos. Realmente eu estou muito feliz por participar aqui nessa banca, por ser convidado novamente para essa banca. E antes de começar, eu queria falar que eu realmente percebi um incremento significativo da qualidade do trabalho de Taliani. Realmente, da qualificação para cá, realmente o trabalho melhorou muito, 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 muito. E eu acho que isso é importante reconhecer. Eu vou falar primeiramente das questões que eu acho mais positivas do trabalho e depois vou entrar nas sugestões que eu considero que seriam importantes, mas sempre deixando claro que se trata de sugestões. Vocês que tomam a decisão final sobre essas coisas e agradecendo também a professora Anne, porque já várias coisas que ele falou, então eu não preciso repetir. Então, eu acho que a dissertação da Italiani, ela está focada num problema que é relevante, ou seja, um problema que é atual, um problema que está muito bem situado no contexto profissional, e a gente precisa entender que esse aqui é um mestrado profissional, e é um problema que está vinculado precisamente à formação científica de residentes em saúde, y tentar adoptar prácticas de ciencia abierta en una institución oncológica, que eso es importante aquí, una institución oncológica de referencia aquí no Estado. Entonces, desde esa perspectiva, yo acredito que la disertación ya ela, tiene una contribución relevante para el campo de la ciencia de información porque está tentando articular ciencia abierta, competencias profesionales, formación en salud, que eso es algo que não tem sido muito tratado na literatura acadêmica. Do plano de vista, eu acredito assim que do ponto de vista profissional, o trabalho ele contribui realmente para a instituição, ou seja, o foco dela foi desenvolver um programa para a instituição, eu acredito que sim, que isso ela conseguiu efetivamente, porque oferece uma solução concreta, ou seja, uma solução que pode ser, desculpe, aplicable y que tenga mucho a ver con ciencia aberta. Y claro que a contribución de la no es tanto en el punto de vista teórico cuanto en esa cuestión de poder incorporar los principios de la ciencia abierta en una intervención informacional institucional, o sea, en una institución. Y eso, como estaba hablando anteriormente, es totalmente adecuado a un mestrado profesional. Eu também acho que a pergunta de pesquisa, os objetivos gerais, os objetivos específicos e o produto como tal, eles mantêm uma coerência interna, eu acho que isso também é significativo. O referencial teórico, ou seja, a fundamentação teórica, eu considero que foi realmente ampla, ou seja, você realizou uma revisão da literatura muito ampla, atualizada, tem autores lá recientes, publicaciones recientes, o sea, bien documentadas. Usted mostró dominio de la literatura sobre ciencia abierta, sobre comunicación científica, destacó todas las cuestiones de la ciencia abierta vinculadas con integridad, reproductibilidad, prácticas abiertas en la salud, etc. Y incluso você apresenta todo um conjunto de iniciativas e documentos normativos, por exemplo, da Unesco, DORA, Prisma, etc. E também todo um conjunto de autores já consolidados da ciência da informação. Do ponto de vista metodológico, eu considero que sim, ou seja, sua dissertação ela está adequada metodologicamente ao objetivo que você se propõe alcançar. O delineamiento metodológico, o sea, esos procedimientos son muy bien descritos, explican, o sea, de forma muy explícita o que você fez, y igualmente los procedimientos de colecta de datos, que también son presentados así de forma muy clara, y yo gostei mucho, o sea, de esa coherencia entre el diagnóstico y el producto técnico final, o sea, el diagnóstico que você consiguió a partir del cuestionario y el producto técnico final, que eu acho que isso é importante do ponto de vista de uma dissertação. No que diz respeito ao produto técnico propriamente dito, eu acredito que foi um produto técnico muito bem definido, como falei anteriormente, é coerente com o diagnóstico que foi realizado, que está fundamentado teoricamente na literatura, que é aplicável ao contexto da liga,
y que fue presentado con un nivel de detallamiento adecuado, o sea, tanto de estructura, módulos, planos de enzima, prototipos de ambiente virtual, etc. Então, nesse sentido, eu acho que todo isso é muito positivo no seu trabalho. Eu realmente queria parabenizar você, porque realmente eu observei um crescimento da sua maturidade do ponto de vista acadêmico, nesse sentido, com relação à versão da qualificação. Então, eu vou agora fazer algumas colocações. A professora Anne já colocou algumas das coisas, então agora vai ser mais, sim, mais pontual. Aqui na página 21 aqui pelo texto, mas 20 pela numeração sua. Aqui você fala, embora existam iniciativas nacionais como os cursos abertos da Fiocruz, observa-se uma laguna importante. E aí você fala, faltam diagnósticos institucionais que permitam compreender as percepções, conhecimentos, práticas dos residentes em relação à ciência aberta, bem como propostas formativas desenvolvidas especificamente para esse público ou para o contexto da oncologia. Mas aí você está falando, ou seja, você precisaria fornecer uma evidência disso, porque o link que você está indicando aqui da Oswaldo Cruz, ele apenas é uma página web de capacitação de cursos livres, mas ele não apresenta evidências disso que você está falando aqui. O seja, que especificamente a falta de diagnósticos institucionais que permitem compreender as percepções, conhecimento e tal. Minha sugestão, nesse caso, que você consiga fornecer uma evidência para sustentar essa afirmação. Então, pelo apresentado, ou seja, na introdução, até esse ponto, eu observei que o problema está muito bem formulado do ponto de vista de, o sea, orientadas para a solução, o sea, para a solução que seria, nesse caso, um programa de capacitação. Em quanto já à problemática propriamente dita, ou seja, dos programas de residência médica, física, da Liga, que aí poderiam ser, por exemplo, fragilidades na gestão da informação científica, não sei, risco à integridade da informação, dificuldades no compartilhamento responsável da informação, etc., entre outras, não são apresentados de forma explícita. Ou seja, desde a introdução se transmite a ideia de que é preciso criar um programa de desenvolvimento de competências para o residente, porque isso vai permitir desenvolver competências alinhadas à ciência aberta, porque ampliar e fortalecer práticas colaborativas, etc. Porém, o que não fica claro para mim na introdução é como você chegou a identificar que esse é um problema na instituição. Ou seja, foi produto de uma observação pessoal, foi resultado de conversas com os residentes, ou foi resultado de conversas com os directivos da instituição, ou é que a instituição já tentou implementar, por exemplo, alguma iniciativa de ciência aberta, mas fracassou ou seja, não teve sucesso. Então, qual é a minha sugestão aqui? Incorporar brevemente na introdução, ou seja, sobre essa problemática, como foi que você identificou isso e que, de fato, você já aqui na justificativa, uma justificativa que você dá já aqui na página, eu acho que na página 23, que para que a numeração aparece como página 22, você fala, no âmbito pessoal, a escolha pelo tema está relacionada à trajetória pesquisadora, atuando na interface entre ciência e informação. Essa atuação evidenciou a ausência de iniciativa. E isso aí, ou seja, já você aí está fornecendo uma evidência de como você chegou a essa problemática. Então, essa é uma questão. Tem outros elementos que, ou seja, que você identificou, ou que os residentes falaram, ou que os diretivos da instituição falaram sobre isso. Então, minha sugestão seria incorporar essas questões lá na introdução para deixar um pouco mais claro qual a problemática que está enfrentando a Liga, especificamente a Liga, com relação a isso. Então, com relação a... Deixa eu ver aqui. Com relação à fundamentação teórica. Deixa eu chegar aqui. Pessoal, desculpem que eu vou passando assim pelas páginas e vou chegando lá. Um momentinho. Com relação à fundamentação teórica, eu percebi
E aí eu concordo com a professora Anne, ou seja, eu percebi um predomínio descritivo, assim, vamos falar, muito positivo sobre a ciência aberta. E eu senti também, como ela, a falta de problematização de determinadas questões, determinadas contradições, considerando incluso o próprio contexto da liga, ou seja, o contexto específico da liga. Eh, a gente sabe, você incluso fala dessas questões no texto, que a ciência aberta não constitui um modelo neutro. Ou seja, aí, pues, por exemplo, você vai implementar iniciativas de ciência aberta em contextos que têm características específicas, que têm diferentes, ou seja, onde existem diferentes culturas epistêmicas, onde existem diferentes pressões, ou seja, os pesquisadores estão submetidos a pressões, por exemplo, das agências de fomento, dentre outras questões. Eh, Considerando esse mesmo contexto profissional, a própria implementação da ciência aberta ela poderia trazer outros efeitos colaterais, por exemplo, aumentar a desigualdade entre os residentes, por exemplo, considerando que se exige um domínio técnico sobre determinadas iniciativas que nem todos os residentes têm. Então, isso poderia trazer esse problema. A questão também de que na ciência aberta, essas iniciativas já se transfere praticamente toda a responsabilidade pela abertura dos dados aos residentes, e isso implica que a instituição precisa contar com infraestrutura adequada, mas adicionalmente que isso implica uma carga de trabalho adicional para os residentes, que eles de fato já têm uma carga importante nesse sentido. Ou, então, isso pode incluso também entrar até que ponto essas iniciativas sem saber podem entrar diretamente em contato, desculpe, em contradição com a própria instituição, do ponto de vista que a instituição está muito relacionada com o tema da oncologia, onde os dados dos pacientes são dados sensíveis. Então, o que eu sugiro é tentar apresentar essas questões de forma muito específica com relação a. Então, deixa eu passar aqui. Deixa eu passar aqui. Do ponto de vista metodológico, deixa eu chegar aqui. Uhum. Deixa eu chegar. Estou chegando. Não, ainda, desculpem, ainda aqui na parte teórica, desculpem, aqui na parte teórica ainda. Tem uma questão aqui que eu, ou seja, eu percebi que você fez um levantamento realmente muito bom sobre todas as iniciativas de ciência aberta, etc. Então, já na página 26, na página 26, não, 26 no 32, já aparece um quadro que é a iniciativa de ciência aberta na área de ciências biomédicas e da saúde. E então, tanto nos parágrafos que precedem esse quadro, quanto no quadro propriamente dito, se apresenta uma sistematização muito boa sobre as iniciativas de ciência aberta. No entanto, eu senti falta de que você discutisse brevemente quais dessas iniciativas são viáveis no contexto da Liga, quais exigem, por exemplo, um suporte de infraestrutura que a Liga não tem, ou pelo menos selecionar alguma dessas iniciativas que você considerar principais e discutir os limites que elas têm no contexto da própria instituição. Ou seja, tudo bem, todas essas são iniciativas, mas no contexto específico da instituição, dá para utilizar quais realmente com as condições que a gente tem. Eu acho que isso é importante. Eu acho que seria interessante sobre isso. Deixa eu ver aqui que outra coisa. Deixa eu continuar avançando aqui. Desculpem aqui porque eu vou passando a dissertação. Eu fiz todas as colocações aqui diretamente no trabalho. Já estamos chegando lá. Aqui. Tem várias questões que eu
identifiquei no texto, mas já mais questão de formatos, ou seja, a necessidade de padronizar termos, ou seja, às vezes você indica o termo pela primeira vez, mas depois continua usando o termo por extenso, ou acontece inversamente, ou seja, você começa falando do termo e não depois inclui então a sigla, etc. Mas essas são questões que eu não vou me deter aqui, não vou me deter aqui. Deixa chegar aqui a parte de... Eu também, ou seja, é quando aqui você fala sobre já na secção dos resultados propriamente ditos, eu acho que os resultados realmente foram bem interessantes, o sea, eu acho que os resultados foram bem interessantes. Eh, Só que eu concordo com a professora Anne que aí seria interessante você discutir um pouquinho mais esses resultados. Eu acho que seria interessante discutir um pouquinho mais. Porque eu fiquei com a percepção que os resultados foram mais confirmatórios, ou seja, dos achados que se esperariam, ou seja, que iam existir lacunas do ponto de vista do conhecimento da ciência aberta, em que os pesquisadores declarassem que eles tinham interesse, etc., nesse sentido, mas pouca discussão realmente com outros aspectos, como a professora Anne falou, ou seja, nesse sentido de discutir outras questões, por exemplo, essa questão de, olha, eles estão falando que talvez tenham interesse. Bom, realmente esse interesse significa que eles estão concordando que vão participar no curso, então isso implicaria realmente um esforço importante de sensibilização para a implementação do programa. Então, já com relação a, a produto técnico como tal, produto técnico como tal, deixa eu chegar aqui. Produto técnico como tal, eu achei muito bom. Eu achei que o produto técnico, como eu falei, eu achei muito coerente no diagnóstico, ou seja, eu achei tudo isso muito bom. Eu senti falta, nesse caso, de incluir critérios de avaliação do programa. E vai muito no sentido que a professora Anne falou. Ou seja, pode acontecer que você tenha uma baixa adesão ao programa. Então, seria bom contar com indicadores de adesão, por exemplo, a práticas da ciência aberta. Por exemplo, porque eso sería el resultado del programa. O sea, la institución incrementó, por ejemplo, a adhesões entre los residentes a ciencia aberta, se incrementó, eso sería indicador de que el programa está teniendo suceso. Por ejemplo, a percepção dos residentes sobre o conteúdo que eles receberam foi boa, o que eles acham que deveria ser melhorado, etc. Análisis, por exemplo, que permita identificar mudanças nas práticas dos residentes, ou seja, seria com posterioridade. Ou seja, eu acredito que o programa é muito bem desenhado como produto, mas não se indica como vai ser avaliado como uma intervenção. Então, nesse sentido, eu acho que seria importante, eu sugiro, incorporar alguns indicadores de avaliação, porque se trata de uma intervenção. Então, nesse sentido. Então, já para finalizar, do ponto de vista, como eu falei, da estrutura, da redação, da apresentação acadêmica, eu acho que o texto é bem estruturado, coeso, redigido, em linguagem acadêmica adequada, ou seja, eu identifiquei, observei uma melhora significativa do trabalho nesse sentido, e só alguns ajustes de concisão, aprofundamento crítico em algumas dessas questões, mas que eu não acho que comprometem a qualidade geral do seu trabalho. Então, é isso. Aqui no texto da própria dissertação, eu deixei lá um conjunto de colocações, eu não falei sobre tudo isso, mas vou enviar para vocês e vocês decidem. Então, parabenizar novamente a Taliane pelo trabalho. Você fez um esforço significativo e realmente o produto é um produto que eu acho que vai ser bem importante. Então, muito obrigado. Muito obrigada, Alejandro. Também bem pertinentes suas observações.
Já fiquei anotando aqui também, mas vou passar a palavra aqui a Taliane agora para fazer seus comentários. Eu anotei aqui todos os comentários, eu sei que vai vir, né, no trabalho, mas eu acabei anotando alguns que eu acho realmente importante e que eu não tinha pensado. Não sei se a professora tinha pensado, mas teve alguns que realmente eu não, quando eu estava desenvolvendo a pesquisa, eu não tinha pensado nesse ponto de vista. Mas, primeiramente, né, antes de iniciar os apontamentos, eu queria agradecer, né? Agradecer primeiramente a professora Nancy, porque ela sempre pegou na minha mão e disse, vamos. E nesse finalzinho da qualificação, né, para a defesa, realmente foi um trabalho muito árduo. Quem me acompanhou aqui em casa, meu esposo, minha família sabe. Eu não estava nem dormindo 6 horas por dia, estava tudo certo. Porque eu trabalho, então eu só tinha a noite para fazer, e às vezes eu mandava mensagem de 11 horas. Teve um dia que eu estava falando com a professora de meia-noite e pouco, eu mandava mensagem e a professora respondia. Eu ficava, meu Deus, a professora está acordando uma hora dessa. Então, realmente agradecer por estar comigo. E, por exemplo, eu mandei, né, a dissertação por e-mail de vocês, era meia-noite e pouco. Quando eu fui fazer os slides da apresentação, aí eu fui vendo que tem algumas coisas na dissertação, alguns errinhos, tipo, que não deu tempo de trocar, realmente o cansaço, né? Aí passou despercebido, mas eu vou ajeitar para quando eu for depositar, tá tudo ok. Eu até falei com a professora, eu mandei e passou isso, será que é problema? Eu preciso enviar de novo? A professora, não, ajeite para o depósito, que realmente, né, passou despercebido devido ao cansaço. E realmente, quando a gente pensou, né, nessa temática, foi uma coisa que a professora falou, vamos fazer isso, realmente foi uma ideia muito boa, eu gostei, principalmente na realidade da Liga. Por quê? Porque a Liga, além de ser uma instituição, né, assistencial, tem isso do ensino, da pesquisa, e tem o programa de residência, tem os próprios médicos que são pesquisadores, que publicam, e eu acho que na área da saúde, principalmente, assim, pelo meu pouco conhecimento, eu não vejo tanto na área, né, da ciência da informação, mas na saúde tem muito entrelaçado esse prestígio. Publiquei em revista que tem alto impacto, que está indexado na base comercial e tudo isso. E quando eu cheguei, né, na Liga, quando cheguei em 2022 quando estagiária, então, isso foi um impacto, né, porque na minha realidade da graduação, estava lá a Abraxas, a Cielo, que era bases o quê? Abertas. E quando chegou, não, essa paga, você só pode ver na biblioteca, porque é rede cabeada, porque tem acesso, mas se for ver caso você não tem acesso. Então, foi uma realidade que eu fiquei, nossa, e eu acho que é muito vista na área da saúde, e eu sei, aí foi quando eu gosto dessa temática da ciência aberta, por isso eu acho que eu acabo escrevendo muito apaixonada, né, eu tento melhorar esse meu lado crítico da ciência aberta, que eu sei que tem vários, é muito difícil essa aplicabilidade e aborda todos os pontos que a ciência aberta tem. E eu pensei, não, é uma boa ideia trazer isso para a realidade da saúde, trazer essa realidade para a instituição que eu acredito que poucos conhecem, né, na área da saúde, ou se conhece, como a professora Ana, é mais voltado para a publicação, mas não é só isso, né, tem outros vieses também. Aí, por isso que foi essa ideia de discorrer um pouco sobre essa temática, e eu gosto muito da ideia que eu venho trabalhando desde o meu TCC, né? Não só discutir, mas também trazer como eu posso chegar para adquirir o domínio nisso, né? Por isso tem, vamos ver, pontuar as competências, através de onde? Através do programa de capacitação, que eu acho que a Fiocruz foi, assim, um dos exemplos, né? Quem me conhece, eu sou, assim, apaixonada pelas coisas da Fiocruz, então foi um exemplo que eu trouxe para o meu trabalho e me basear muito nele.
E quando eu estava escrevendo, antes mesmo de escrever, eu já imaginava dos desafios que ia estar entrelaçado a isso, né? Em questão de infraestrutura, em questão do próprio pensamento das pessoas que não têm conhecimento sobre a ciência aberta ou acredita que a publicação é só dessa maneira, não pode ser de outras. Então, eu sei que vai ter vários desafios que eu falei nas considerações finais do trabalho, mas eu não quis pontuar aqui, porque é algo, se eu fosse pontuar tudo, ia ficar uma coisa muito extensa, né? Mas eu tenho essa ciência desses desafios institucionais, né? E mentalidade, desafio estrutural que existem, né? Esse amparo tecnológico, desafio de competência, de habilidade, mesmo eu estudando, né, sobre a ciência aberta, de aplicabilidade, não são todas as práticas que eu tenho conhecimento, então é um mundo muito grande, muito específico, e eu acredito que seja vários desafios, inúmeros desafios, mas eu acho que é importante a gente discutir sobre, né, a ciência aberta, não só os lados positivos, mas também os negativos, para entender que não é só a publicação, não é só o ato de publicar, é só aquela linha, mas tem outros caminhos também. E que esses outros caminhos têm consequências que podem ser positivas, negativas e etc. E tem esse lado um pouco sensível, né, na saúde, porque tem entre os dados sensíveis, nem tudo pode ser publicado, então tem uma característica mais particular que, ainda assim, além do desafio, é um desafio maior falar disso na área da saúde. Eu acredito que é isso, professora. Eu gostei bastante das contribuições. Eu estou me sentindo um pouco orgulhosa de mim mesmo, porque eu fui escrevendo, depois eu fiquei, meu Deus, porque eu propus isso tudo, agora eu tenho que dar conta. Teve uma hora que eu fiquei, eu não vou conseguir dar conta e bater o cansaço e tudo, mas eu acho que eu consegui entregar a professora, tem que entregar tal dia para a banca, tá? E chegava tal dia, eu não conseguia, a professora me dá só mais um dia, só me dá um dia, e foi assim, e é isso, eu queria agradecer a todos que estão aqui assistindo, tem o pessoal do meu trabalho, da minha família, agradecer a minha família por todo apoio, ao meu esposo por segurar, né, me ajudar bastante, minha mãe, minha irmã e todos. Taliane, mas ainda no momento de se emocionar, né? Porque ainda a gente vai para a deliberação da banca, ainda não fechamos, tá? Mas aí eu aproveito também esse momentinho também para reconhecer publicamente Taliane, o percurso dela, né? Sempre uma pesquisadora em cenas, né? Com autonomia, com iniciativa, com muita garra aí para trabalhar, né? Ela falou, inclusive, que eu devolvi assim, um trabalho cheio de comentários, de coisas, e ela falou, professora, não vai ter tempo, é enorme o que você quer. Mas deu conta, realmente, ela entregou, né, o trabalho. Claramente, nenhum trabalho é perfeito, né? E vai ter muita coisa para a gente refletir e ver o que pode ser aprimorado, né, nesse prazo e o que ficaria para um trabalho futuro. Nenhuma pesquisa se esgota em um produto só, né? E esse campo aqui da ciência aberta dá para muitas pesquisas, né? Cada prática poderia ser uma pesquisa, poderia ser um programa de desenvolvimento só para essa prática, né? Então, realmente, eu já deixo aqui meu orgulho também do trabalho italiano. Mas, enfim, vamos lá, que vamos para a parte da liberação, né? Isso aqui, eu vou deixar aqui o link para os dois professores da banca. A gente vai sair daqui temporariamente. Eu vou até tirar agora a gravação para não ficar muito grande. Vou parar a gravação e vou deixar o link aqui para o professor.